nos guardar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes os mensageiros de João e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós com prazer vos alegrastes por um tempo com essa luz. Mas eu tenho um testemunho maior do que o de João, as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouvistes sua voz, nem vistes sua face, e sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas, se um outro viesse em seu próprio nome, a este vós o receberíeis. Como podereis acreditar vós que recebereis glória de um dos outros, e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditaríeis em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas, se não acreditais nem nos seus escritos, como acreditareis então em minhas palavras? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Filhos queridos, é quinta eucarística. E nós estamos, toda quinta-feira, muda-se o tema, a proposta. E nós estamos sempre buscando na Eucaristia a fonte inesgotável de fortalecimento de nossas forças, o remédio para as nossas almas. Nós estamos na Eucaristia toda quinta-feira, todos os dias é verdade, mas na quinta, lembrando a Quinta-feira Santa, lembrando o Corpus Christi, nós dedicamos a Eucaristia como é tradição da igreja. É verdade que nós estamos na quinta eucarística, numa batalha e libertação, tomando por intercessores sempre Nossa Senhora. Onde está Jesus, está Maria. São Pio de Pietreutina, Santa Rita de Cássia, das causas impossíveis, mas de modo muito particular, às vésperas de celebrar São José, amanhã dia 19, São José, esposo da Mãe de Deus, pedir pelos casais, pedir pelas famílias, aquilo que já estava difícil, mais difícil ficou com a pandemia, aquilo que já estava trincado, a pandemia espatifou. Mas é possível, padre,
colar um vaso trincado, às vezes é preciso juntar os cacos. Mas Deus sabe fazer diferente. Ele junta os cacos e consegue fazer um grande mosaico. E por que não pedir hoje: Senhor, a minha vida está um tanto turbulenta, os acontecimentos são um tanto demais para mim. Então, pegue esses cacos, por intercessão de São José, por intercessão de Santa Rita, por intercessão de São Pio, e refaça, mas refaça um mosaico bonito, segundo a tua vontade e teus desejos. Eu acredito nisso. Ironi está aqui, que também trabalha muito com casais, e sabe que Deus faz isso. Sabe, e você em casa, é se entregar a esse Jesus que toda a liturgia nos vem falar. Nesta semana, é uma semana dedicada a São João Evangelista. Quem é de missa diária acompanhou os relatos. Seja o segundo sinal de Jesus, que foi uma cura, seja quando ele é indagado sobre o sábado, e hoje é decorrência do de ontem, que é de anteontem. É um dos discursos trinitários mais profundos de João, que fala do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, mas hoje com um viés a mais. O que o evangelista nos coloca nesse discurso de João é a necessidade de fazermos uma ressignificação de toda a história da salvação. Por isso, para entender melhor o Evangelho, nos foi proposto a primeira leitura, que é do livro do Êxodo. A primeira leitura está colocada propositalmente para uma maior compreensão do Evangelho. A primeira leitura fala de um povo corrompido. Qualquer semelhança, mera coincidência. Mas o Senhor que fala a Moisés: vai, desce da onde? Do Sinai. O povo quebrou a aliança, o povo se corrompeu. É essa a situação que se assemelha ao nosso tempo. Nossos ouvidos estão corrompidos à voz do Senhor. Corrompeu-se na ética, na moral, na política, na economia. Eu não preciso muito para explicar toda essa corrupção que aconteceu. Mas acredite, se as instituições se corromperam, é porque o homem primeiro se corrompeu no seu coração. Perdeu o elo, perdeu o vínculo com o Senhor, perdeu esse olhar fixo, essa aceitação e essa condução da vida em Jesus Cristo. Eu repito, porque nós criticamos muito, as instituições se corromperam, o povo de Israel se corrompeu, tanto que, só para você ter uma noção, quando o povo foi exilado por Nabucodonosor, segundo a tradição dos próprios rabinos, eles ficaram 70 anos sobre o jugo do Nabucodonosor. E os próprios rabinos interpretaram que por não terem cumprido o ano sabático, por não terem dado descanso à terra, não é a terra, é que no ano sabático a terra voltava para os seus proprietários originais. Então, as dívidas eram perdoadas, era um recomeçar do povo, não a partir do zero, mas a partir da gratuidade. Como o povo deixou de viver a lei do ano sabático, eles interpretavam que foram os anos que ficaram na Babilônia, para a terra descansar. Os teólogos falam disso, baseados nos próprios rabinos.
Então entenda, não é a instituição que se corrompe. Nós estamos vivendo e nós estamos pasmos de ver essa atual situação. Nós não queremos ver o Brasil ser uma referência e uma ameaça nacional, mundial. Eu não quero aqui falar a culpa de quem é, mas nós não precisávamos estar vivendo isso. Estamos. Muitas instituições têm uma parcela de culpa, mas onde que reside o problema? Quem se corrompeu primeiro? O ser humano. A instituição não tem vida própria, ela tem pessoas que dão vida. Portanto, nós devemos ver por esse lado, porque nós temos muito hábito de jogar para um macro, uma questão institucional. Mas o problema não está no coração do ser humano, corrompido, e aí começa um processo gradual, em pequenas coisas que vão crescendo, e tudo que está perto apodrece. Você lembra muito bem, se você tem uma fruteira em casa, está difícil, né? Até ter fruta. Mas se você tem uma fruteira e uma fruta apodrece, não tire-a para ver. Os bichinhos juntam, a podridão passa de uma para outra. Assim acontece no nosso coração. Vai, disse, desce, pois corrompeu-se o teu povo, que tiraste do Egito. Se desviaram do caminho que prescrevi, fizeram um bezerro. Por que essa leitura hoje? O que tem a ver com o discurso de Jesus? Desce. Cristo fez-se homem em tudo, menos no pecado. Deus desceu. Não é Moisés que desceu, foi Deus que acabou descendo. Se lá Moisés tentou e reduziu o bezerro de ouro a pó, e fez com que eles diluíssem na água e tomassem em sinal de reparação, o próprio Deus agora desce na encarnação para salvar o seu povo. A primeira leitura, ela continua depois dizendo uma conversa lindíssima, questionadora, e começa a dizer: Deus, não se inflame com teu povo. Deus, não se irrite com seu povo, não haja com cólera. Não haja com cólera, Deus não age. Deus não precisa, porque o pecado, Ele mesmo castiga o pecador. Não é Deus que castiga. O próprio pecado já processa o castigo do pecador. Não é preciso Deus. Por isso a resposta da última pergunta, que é feito por Moisés, quando ele pede: aplaque a tua ira, perdoa a iniquidade do povo, lembra-te de Abraão, de Isaque e de Jacó, tornai-vos descendentes. O texto termina dizendo: Deus desistiu do mal. Deus nunca pensou em fazer mal. O pecado gera o castigo do pecador. E a resposta, a primeira leitura está no Evangelho. Essa é a chave da leitura para entender esse texto maravilhoso sobre a divindade de Jesus, a messianidade de Jesus. É um discurso onde nosso Senhor diz: vocês não conseguem compreender a Escritura. Deus não quer castigar ninguém. Deus não quer o fim da humanidade. Pelo contrário, Ele desceu. Sou eu. Eu não preciso nem do discurso de João. Tá bom, Jesus admite, ele já tinha elogiado João, que dentre os homens nascidos de uma mulher não havia alguém maior do que João. Ele disse: vocês aceitam João? Por um tempo até viveram sob a luz da palavra de João, que preparava o caminho. Ora, se vocês estavam na luz, a luz chegou. Você entende que o povo fica patinando? Patinando por quê? Aceitar Jesus como o Senhor.
aceitar como Salvador, aceitar que Ele é verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, e que aquilo que vamos viver a partir gradativamente agora, no quinto domingo, depois do quinto domingo vem domingo de Ramos, vem a Semana Santa, é nos deixarmos iluminar pelo Cristo e seu testemunho. Aí agora entendeu. E qual o testemunho de Jesus? Ele começa dizendo sinais. Os próprios sinais que eu fiz dão testemunho. Mas esse não é o grande sinal. Para João não é. João reserva o grande sinal. Ele pontua, quem estuda um pouco João, vê que ele pontua os sinais. Ele fala do primeiro, cita o segundo, depois silencia. Mas quando Jesus morre na cruz, ele diz: o véu do templo se rasgou. O último sinal. O testemunho de Jesus. A obediência ao Pai. Até o fim. Diferentemente daqueles que não o aceitaram. E é impressionante, porque até o final eles vão bater, dizendo: mostra-nos. Por que João vai dizer: desce da cruz e nós vamos acreditar? É que um quer ver o pisca-pisca, e Jesus está mostrando a luz maior. Uns querem ver os enfeites. Jesus diz: não é esse o sinal. Eles não conseguem entender Jesus aniquilado na cruz. Eles não conseguem entender Jesus esmagado, macerado na cruz. É por isso que o evangelho de domingo, vou dar um spoiler aqui: se o grão de trigo não cair na terra, não morrer, não pode germinar. Filhos, o evangelho de hoje nos chama de novo a olhar para Jesus como a luz verdadeira. Pede que eu e você não sejamos como aqueles judeus, mas que não lutemos contra as nossas próprias corrupções internas, que não nos desviemos do caminho do Senhor. É o eco da primeira leitura no evangelho. Não nos deixemos corromper daquilo que Deus quer para a humanidade. O mundo hoje está corrompido porque os homens estão corrompidos. Comece a perceber as nossas próprias corrupções. Vou dar um exemplo. Comece, você que está sentado no sofá agora, você que está lavando a louça, você que está com um garfo na mão, o como a gente às vezes quer puxar a sardinha para o nosso prato. Queremos as coisas melhores. É bom se é bom para mim. Não deixa de ser uma corrupção da nossa pertença a Deus. Por isso a Eucaristia é remédio. Eu insisto em dizer: a Eucaristia é remédio. Insisto em dizer que mesmo não podendo comungar, você pode por essa missa pedir: Senhor, que eu te encontre, que eu ao te buscar te encontre, que ao te encontrar eu te ame, Santo Inácio, e ao te amar eu te adore. Filhos, voltemo-nos para Jesus sacramentado. Ele pode ser o remédio de todas as nossas corrupções pessoais e sociais. Que nós consigamos, que o Senhor nos favoreça. Elevemos a Deus com confiança as nossas preces.